Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, trago a vocês novamente um resumo semanal desta 22ª semana do tempo comum da Igreja Católica, da liturgia e a meditação e reflexão dos evangelhos lidos durante essa semana. Os convido a participar, ouvir e colocar em prática aquilo que vamos juntos acompanhar do que aconteceu durante essa semana na liturgia da Igreja Católica. O 22º domingo deu início do tempo comum, deu início com o Evangelho, na qual Jesus mostra aos seus discípulos a sua missão e a finalidade primordial da sua vinda à Terra, e começa a dizer que iria a Jerusalém sofrer muito da parte dos sacerdotes, dos mestres da lei, e seria morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, diante de uma atitude de liderança, chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não iria fazer tal coisa com o seu filho. Jesus vê nessa frase de Pedro um empecilho, uma dificuldade, um atrapalho para a sua missão. Por isso vai dizer essas palavras duras a Simão Pedro: vá para longe de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Satanás tem esse papel de querer tirar de nós aquilo que nos traz a salvação, o desânimo, que é o sinal da pessoa que não quer mais carregar a cruz. Pedro não queria que Jesus passasse por essa morte tão humilhante, e por isso quer repreender o Senhor, mas acaba sendo repreendido, porque naquele momento Pedro estava agindo como uma pedra de tropeço para que Deus agisse e salvasse a humanidade. E Jesus, continuando o Evangelho, vai dizer: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Para ser verdadeiros seguidores de Jesus, devemos primeiro renunciar os nossos privilégios, os nossos egoísmos, as nossas vaidades, renunciando a si mesmo e tomando a cruz de cada dia, seremos seguidores de Jesus. E assim vamos, de fato, encontrar a verdadeira alegria e a verdadeira vida. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Então, vamos morrer para o mundo, morrer para tudo aquilo que impede a nossa alma, a nossa verdadeira felicidade, para termos a vida eterna. E é assumindo a nossa cruz de cada dia que seremos verdadeiros seguidores de Jesus. Que Ele nos ajude. Na segunda-feira, o Evangelho nos conta que Jesus entra na sinagoga e começa a fazer a leitura do livro do profeta Isaías e acaba encontrando escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois de fazer essa leitura, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Aqueles que estavam ali naquela sinagoga tinham um coração ardente com as palavras que Jesus dizia e explicava a Sagrada Escritura, e mantinha, nos diz os Evangelhos, os olhos fixos nele. Então Jesus disse: hoje se cumpriu essa passagem que acabastes de ouvir. De fato, todo o Antigo Testamento
se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Porque todos os que vieram antes de Jesus davam testemunho a seu respeito. Jesus é o verdadeiro intérprete da Sagrada Escritura. E por isso, também nesse Evangelho ele vai dizer que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria, porque muitos não acreditam ainda em nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo estudando, mesmo lendo, mesmo tendo fé na palavra de Deus, na palavra da vida eterna, que é o próprio Jesus, não acredita, porque somos duros de coração. E peçamos a Jesus que Ele abra o nosso coração à Sagrada Escritura. Neste mês que estamos, mês de setembro, mês dedicado à Bíblia, encerrando o mês vocacional, dando início agora no mês de setembro, o mês da Bíblia. Façamos um esforço para ler, para estudar, para refletir a nossa vida que está escrita no livro da vida do nosso Deus. Que a palavra de Deus nos ajude a ser melhores, a buscarmos a santidade, a ter sede de Deus. No dia 1º de setembro, iniciando o mês da Bíblia, como disse, todos são chamados a ter uma maior intimidade com a Sagrada Escritura. Procure ler, meditar e traduzir na vida os ensinamentos de Deus. No Evangelho de São Lucas, Jesus nos conta que as pessoas que são possuídas pelo demônio podem ser libertas. E assim chegou um homem sendo atormentado por um demônio, e Jesus disse essa palavra com autoridade: cala-te e saia dele. E o espanto daquele povo, como que ele manda até mesmo nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem? Que homem é esse? Que palavra é essa? E assim a fama de Jesus se espalhava naquela redondeza. Caríssimo, Jesus é o libertador. Jesus é o nosso Salvador. Assim ele tem o poder e a graça suprema. Toda autoridade foi dada a ele, seja no céu e na terra. Por isso que os demônios não têm poder sobre Jesus. Eles não têm poder a não ser com a permissão de Deus de nos tentar, nos tirar a vida, de nos possuir. Porque o demônio já foi vencido pelo sangue de Cristo derramado na cruz, pela obediência de nosso Senhor. Ele venceu o demônio e assim ele nos liberta. Quantas pessoas estão caídas no chão, agoniadas, atormentadas por vários demônios, mas Jesus tem o poder de libertar. Peçamos a Ele que nos liberte de tudo aquilo que nos prende, que impede o nosso avanço no caminho do bem, no caminho da santidade. Na quarta-feira, o Evangelho nos conta, segundo Lucas, a cura da sogra de Pedro. Jesus que vai até a sogra de Pedro, que estava com febre, e Jesus, inclinando sobre ela, ameaçou a febre e a febre a deixou imediatamente. E nos conta que ela levantou e começou a servi-los. Caríssimo, assim Jesus visita a todos os doentes, a todos aqueles que querem e desejam ser curados. Jesus cura, Jesus liberta. Assim como curou a sogra de Pedro, depois da cura ela começou a servi-lo, também sejamos nós que estamos sãos, com saúde, servir a cada dia, gastar a nossa vida por Jesus. E é também a nossa oração a todos os enfermos,
Jesus vá, visite, que cure, que dê a vida e a alegria. Que o nosso bom Deus, nosso Senhor, seja a luz de todos os doentes, todos eles, aqueles que estão nos hospitais acamados por diversas doenças. Que Jesus ameace a doença e a cure essa pessoa por quem rezamos, por quem somos a cada dia chamados a rezar, a interceder pelos doentes. Na quinta-feira, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, nos conta que Jesus estava da margem do lago Genezaré. Uma multidão apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. E ali estavam os pescadores. Simão estava um pouco à margem, afastado um pouco. Depois sentou-se junto à barca onde Jesus estava ensinando as multidões. Quando Jesus acabou de proferir a palavra de Deus, meditando, refletindo aquele povo, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai as redes para a pesca. Simão, um homem muito conhecedor da pescaria, dos momentos, dos horários, vai dizer: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. E assim Pedro fez. E conseguiram apanhar tamanha quantidade de peixes que as redes quase se rompiam. Precisou de outros companheiros para que viessem ajudá-los. E assim encheram as duas barcas a ponto de afundarem, nos dias do Evangelho. Diante desse milagre, Pedro atirou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. E o espanto apoderou-se de Pedro e de todos os companheiros por causa daquela pesca milagrosa. Caríssimo, como vai dizer Jesus a Simão: não tenha medo, não tenha medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Somos chamados também a fazer ao lago, a ir às águas mais profundas, a lançar as nossas redes para a conversão e para a salvação das pessoas. E isso pode ser através das nossas palavras, mas mais ainda através das nossas ações e atitudes em nossa própria casa, em nosso próprio trabalho, na vida da igreja, na vida da comunidade. Somos chamados, apesar de tanto trabalho, de tanto cansaço, em atenção à palavra de Deus, lançar as redes, as sementes do reino de Deus. Que Deus ajude a todos os missionários e vocacionados à vida e também vocacionados que estão à espera de concretizar ainda mais esse avançar às águas mais profundas, todos os padres, diáconos e leigos e lideranças da nossa igreja. Também nesse dia, a igreja celebrou a memória de um grande santo, São Gregório Magno, que nasceu no ano de 1540, uma família muito rica que motivou a vida pública. Gregório chegou até mesmo a ser prefeito de Roma, mas era um homem muito desapegado dos próprios interesses, de uma grande renúncia de si mesmo e um grande amor à cruz de Cristo. Nos conta a tradição que ele chegou a vender tudo o que tinha para ajudar os pobres da igreja. Um homem também de muita oração e um senso de dever muito grande. Além de ter uma intensa vida interior, teve um coração de um verdadeiro pastor de almas, um verdadeiro homem que lançou as redes, que aprofundou as águas mais profundas. Com São Gregório teve influência também na liturgia através do canto gregoriano, que é um canto que eleva os corações a Deus, um canto bonito e belo
da liturgia católica. Também deixou grandes ensinamentos no seu escrito, que São Gregório Magno, que conquistou o céu no ano de 604, interceda por todos nós, os nossos músicos, pela nossa igreja, para que sejamos santos diante de Deus. Na sexta-feira, o Evangelho nos conta que os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuavam com frequência. Por isso, alguns fariseus e mestres da lei foram até Jesus dizendo: olha, seus discípulos não fazem orações e não jejuam. E Jesus vai dizer: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com ele? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então naqueles dias eles jejuarão. Caríssimo, o noivo é o próprio Jesus Cristo. Os convidados são todos nós a participar do reino de Deus. O casamento é a grande festa, o encontro da nossa alma com o próprio Deus. E por isso que Jesus diz que enquanto noivo, ou seja, enquanto Jesus fisicamente estava ali com os discípulos, não havia necessidade deles jejuarem. Era somente ouvir a voz de Jesus e estar sempre com Jesus. Mas Jesus, verdadeiro homem e verdadeiramente Deus, passou pela morte e seu corpo não está mais presente fisicamente, de carne e ossos. A nós não podemos dirigir, mas somente não podemos dirigir a Ele diretamente, como dirigimos a uma pessoa da nossa família, um amigo. Porque para dirigir agora Jesus precisa de fé, e para alimentar a fé, o jejum é necessário. Por isso que ele nos conta: dias virão em que o noivo será tirado, então naqueles dias eles jejuarão. É este o tempo, nós estamos neste tempo de fazer jejum, de rezar, de orar para aumentar a nossa fé. Que Deus nos ajude através do nosso jejum, todas as sextas, com a abstinência da carne ou de algum outro alimento, para que tenhamos fome e também sede de Deus. Que Ele nos ajude a viver este tempo em que o noivo está ausente, mas tão presente em nosso lado, que nos acompanha e nos dê a força a cada dia. No sábado, a igreja celebrou o Evangelho e meditava o Evangelho, na qual, de novo, no dia de sábado, os discípulos comiam algumas espigas no campo, e alguns fariseus disseram que não era permitido fazer aquilo em dia de sábado. E Jesus vai dizer, usando a palavra de Deus, que Davi também fizeram, junto com seus companheiros, essa violação do sábado. Entrou na casa de Deus, pegou os pães e comeu num dia de sábado e deu para os seus companheiros. Então Jesus acrescenta no final: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, Jesus é Senhor de todos os dias. Nós, como os cristãos, temos um respeito maior ao domingo, é o dia da ressurreição, o dia da vida, da alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia de descansarmos, de estar na presença de Deus. Mas não devemos só entrar em contato com Deus no domingo, não. O Senhor é também dono do sábado, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, todos os dias da semana. E devemos sair desse superficialismo que os fariseus viam em pequenas coisas banais e deixavam o essencial, que é a vida interior. Que Jesus nos dê a graça de todos os dias da semana estar na sua presença e nunca sair dela por qualquer motivo, por nenhum motivo. Também no sábado, a igreja celebrou uma grande santa da Igreja Católica, Madre Teresa de Calcutá, uma mulher dedicada de coração e alma, que gastou toda a sua vida na gratuidade e no amor aos pobres, construindo hospitais,
ajudando aqueles povos da Índia. Algumas frases de Madre Teresa ficaram muito famosas e costumam inspirar muitas pessoas. Algumas delas: se você julga as pessoas, você não tem tempo para amá-las. Seja fiel nas pequenas coisas, porque é nelas que mora a sua força. Não espere pelos líderes, faça sozinho e pessoa para pessoa. E assim, caríssimo, pedimos a intercessão dessa grande santa, da Madre Teresa de Calcutá, uma santa dos nossos tempos, que nós podemos ver, ouvir e também contemplar a sua extrema caridade para com os pobres. Santa Madre Teresa de Calcutá, interceda por Deus a cada um de nós aqui na Terra. E assim, caríssimos, encerramos este resumo da 22ª semana do Tempo Comum. Vivemos que de fato devemos procurar a cada dia entrar em contato com Deus e fazer a nossa oração individual. Que os exemplos desses grandes santos que traduziram na vida o próprio Evangelho nos inspire também a sermos santos durante todos os dias da nossa vida. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.